A gente pode dar um próximo passo. Fazer o quê? Gráficos. Gráficos de funções. Por exemplo, essa. Faça o esboço dos gráficos das seguintes funções. Eu quero que você faça aquele gráfico comigo, eu quero que você faça esse. Os dois mais chatinhos já. Vamos fazer os dois? Caprichados? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer gráficos de funções exponenciais, mas que não são do tipo B na X. Vamos ver como é que você se sai nisso aí. Tranquilo, tá? Tranquilo de fazer. Ele falou, já sei, faça uma tabelinha, marco pontos. Pode, é uma alternativa. Mas eu quero te mostrar uma maneira diferente. Vamos fazer o seguinte, essa função toda é do tipo B na X? Não se discute que ela não é do tipo B na X. Mas se você olhar só essa partezinha aqui, ela é do tipo B na X. Concorda comigo? E se essa função 1/3 na X é do tipo B na X, aquele gráfico nós sabemos fazer rapidamente. Porque se é do tipo B na X, passa no ponto 0 e 1. E ela é uma curva o quê? Decrescente, porque a base 1/3 é um número que fica entre 0 e 1. Pronto, fiz meu gráfico. E volta, acabou. Quase. Agora você vai lembrar, poxa, mas não é só 1/3 na X, é 1/3 na X mais 2. O que esse mais 2 provoca? Esse mais 2, ele vai fazer com que cada valor de y que nós tínhamos aqui vai subir 2 unidades. Ou seja, para um certo x, aqui vou chutar, para um certo x, eu tinha um y que valia 5. Para um x, um y valia 5. Para esse mesmo x agora, o y vai passar a ser 7. Porque o y vai subir 2 unidades. Ou seja, cada ponto vermelho desse faz o quê? Sobe 2 unidades. Ou seja, esse mais 2 provoca nesse gráfico um deslocamento vertical de 2 unidades. Pô, Edvaldo, que legal. Edvaldo, então se fosse menos 2, esse gráfico ia descer 2 unidades. Perfeito. Edvaldo, não, peraí. Se ele descesse 2 unidades, ele ia tocar o eixo X. Não tem problema, porque ela não é mais uma função do tipo B na X. Ela é exponencial. Uma exponencial pode tocar o eixo X. Uma exponencial do tipo B na X é que não tocará o eixo X. Pegou? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse gráfico vermelho e vamos fazer o que com ele? Subir 2 unidades. Olha ele. Ó. Pô, Edvaldo, que legal o movimento. Vamos de novo. Ó. Ele vai subir 2 unidades. Subiu. Agora presta atenção nos detalhes. Se ele subiu 2 unidades, esse ponto aqui também sobe 2 unidades, é a lógica. Se sobe 2 unidades, sai do 3, sobe 2, vai chegar em quem? Sai do 3, já falei, né? Sai do 1, sobe 2, vai chegar em quem? 3. Pegou? E falta, acabou. Falta um detalhe importantíssimo. Esse gráfico estava aqui embaixo, ele tinha uma assíntota e a minha assíntota ficava em cima do eixo X. Quando o gráfico sobe, a assíntota também sobe. Se o gráfico subiu 2 unidades, a minha assíntota vai fazer o quê? Subir 2 unidades. E essa assíntota vai passar exatamente em que número? No número 2. Legal, né? Evaldo, você precisa botar isso aqui? Precisa. Num desenho precisa colocar, porque isso interfere na imagem. Então, olha que legal. Quem é o domínio dessa função? Todos reais, né? Pega os pontos em vermelho, projeta no eixo X, pega o eixo X inteiro, domínio todos reais. Agora a imagem, opa. Para esse ponto imagem aqui, para esse ponto imagem aqui, para esse ponto imagem ali, notem que a imagem são os valores acima de 2 e o 2 nunca será imagem, porque essa linha vermelha não toca na linha pontilhada, porque ela é assíntota. Então a minha imagem é um intervalo aberto de 2 a mais infinito. E você escreve assim, a imagem é um intervalo aberto de 2 a mais infinito. Legal? E a assíntota aqui não é mais a reta y igual a 0, porque a reta y igual a 0 é esta. A minha assíntota agora é a reta y igual a quanto? Y igual a 2. Legal? Tranquilo? Vamos fazer o próximo agora. Tranquilo essa brincadeira do deslocamento, né? Já entendeu, né? Esse cara que soma ou subtrai aqui na função exponencial, ele faz esse movimento com o gráfico. Legal? Muito bem. E esse aqui, que tem um menos ali na frente? Pai, como é que faz isso com menos? Sabe o que você faz para começar? Não é do tipo B na X. Mas se eu pegar y igual a 7 na X, esqueci o menos. Faz de conta que não tem o menos. Aquela ali é do tipo B na X. Então vai. Se essa é do tipo B na X, passa no ponto 0 e 1. E ela é o quê? Crescente, porque a base 7 é maior que 1. Legal? Agora vê se você concorda comigo. Olha para cá. Para esse x, o y é positivo. Para esse x, o y é positivo. Para esse x, o y é positivo. Para qualquer x, o y é sempre positivo. Para qualquer x, esse y é sempre positivo. Por quê? Porque para qualquer x, 7 elevado a qualquer número dá um resultado positivo. Se 7 elevado a qualquer número dá um resultado positivo, na hora que eu boto o menos na frente, o y, que era sempre positivo, agora vai ser sempre o quê? Negativo. Então esse menos aqui, o que ele faz? Ele pega esses pontos em azul, onde o y é sempre positivo e o y agora tem que ficar sempre negativo. Então todos esses pontos que você está vendo em azul, eles têm que descer, porque o y tem que ficar negativo. Mas tome cuidado, né? Esse caso não é deslocar para baixo, porque se eu simplesmente deslocar o gráfico, uma hora o gráfico passa aqui e o y volta a ser positivo. E se eu tenho um menos aqui na frente, se o y era sempre positivo,
Se o y aqui era sempre positivo, agora o y tem que ser o quê? Sempre negativo. E para que o y seja sempre negativo, eu tenho que pegar esses pontos, eu tenho que levar para baixo, mas não deslocados, e sim o quê? Rebatidos. Então guarde, toda vez que você coloca um menos na frente de uma lei de formação de uma função, claro, tem várias explicações melhores, mas essa é rapidinha, rápida, bem legal de fazer. Quando eu boto um menos na frente de uma lei de formação, o gráfico que eu tinha rebate em relação ao eixo x. O gráfico que eu tinha rebate em relação ao eixo x. E se ele rebater, ele faz esse movimento. Pode ver, ó, um rebatimento em relação ao eixo x. Se a lei passava no ponto 0 e 1, vai passar no ponto quem? 0 e menos 1. Legal? E mais um detalhe, né? Você começa a observar agora que essa curva é o quê? Decrescente. Por isso que eu te falei, né? Quem é a base aqui? A base é 7. 7 é maior que 1? Sim. Então ela é crescente? Não, porque ela não é do tipo B na X. E se ela não é do tipo B na X, pode acontecer isso, ó. Ela é o quê? Decrescente agora. Legal? Domínio dessa função quem é? Todos reais, né? Mesma história, você já cansou de falar isso. Agora a imagem mudou. Edivaldo, claro, né? Ó, ponto aqui, imagem, Edivaldo, da imagem agora só tem número negativo. Então, Edivaldo, da imagem são os reais negativos. E isso, a imagem são os reais negativos que você escreve com essa simbologia. E quem é a minha assíntota aqui? Edivaldo continua igual, né? Porque essa curva, ó, ela vai quase tocar o eixo x. Então, a assíntota é a reta y igual a zero aqui, ó. Isso mesmo, a assíntota é a reta y igual a zero. Legal? Fiz dois gráficos contigo, os dois em que padrão? Funções exponenciais que não eram do tipo B na X, eu primeiro olhei a parte do tipo B na X e depois vi se eu tinha deslocamento, se eu tinha rebatimento, e aí eu fiz os gráficos com vocês. Pegou legal?